A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na 27ª semana do Tempo Comum, 11 de outubro de 2024. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje está na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 7 a 14. O salmo responsorial será o Salmo 110, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança. E o Evangelho será de Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Paulo, na carta aos Gálatas, enfrenta um grosso problema. O que vale mais? A fé ou a prática da lei? De onde vem a justificação, a santificação, a aprovação de Deus sobre a pessoa do crente? Pela sua fé abraâmica, pura, confiante, entregue, dom divino do alto, ou a conquista da bênção do Senhor por aquilo que se faz, por aquilo que se pratica? A lei de Moisés, que foi uma extensão comentada do Decálogo, da lei de Javé, dos 10 mandamentos, havia chegado longe. Com seus códigos, perfazia 613 preceitos e era considerado maldito, como diz o próprio Paulo na leitura de hoje, quem não cumprisse com perseverança tudo o que estava contido no livro da lei. Então, a pessoa vivia sob a maldição, porque como cumprir tantas coisas? E aquilo tinha se tornado uma sanha para o judeu. A meta era rigorosamente cumpri-la por inteiro teor. Mas quem conseguia? Ninguém. Por isso, era mais fácil ser hipócrita do que fiel. Ora, Paulo, encontrando Cristo, descobre que a bênção não está na prática da lei, a justificação não vem pela prática da lei, mas vem pela fé no Senhor, porque o justo vive da fé. O justo vive da fé, não da prática da lei. Ora, se a justiça, a bênção, a justificação, a santidade, a aprovação de Deus viesse pela prática da lei, ninguém seria justificado, ninguém seria abençoado, ninguém seria aprovado, porque não conseguiria humanamente cumprir tanta coisa. Quem hoje, com tantas leis, façamos exemplo, consegue ser um cidadão fiel? Não, com tantas leis nós acabamos nos atropelando, nos atrapalhando, até mutuamente. Porque as leis se multiplicaram de uma forma absurda, não conseguimos mais nem conhecê-las. De fato, era considerado maldito quem não conhecesse e por isso não praticasse a lei mosaica. Paulo quer conduzir todos à fé em Cristo, que foi maldito, porque a própria lei o amaldiçoava quando disse: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós, desta maneira. Então, a bênção de Abraão se estende aos pagãos em Cristo Jesus e pela fé é que recebemos a promessa do Espírito. É Cristo Jesus, sua graça gratuita, o dom da sua vida para nós, da sua Páscoa,
e não aquilo que a gente faz, bom que seja, em volume, em quantidade, em comparação, que nos justifica e nos santifica. Ninguém confie em si mesmo. A aliança é de Deus conosco, não pagamento nosso para Deus de uma compra de salvação que Ele tenha para nos dar. A salvação é gratuita. É obra do Senhor que se lembra sempre da aliança, como disse o salmista no Salmo 110. E esta é uma obra maravilhosa, diz o próprio salmista, porque o Senhor é bom e clemente e nos deixou esta grande maravilha. No Evangelho encontramos Jesus criticado injustamente, fofocando pelos judeus da época. Eles diziam que Jesus expulsava os demônios por obra e por força do dedo de Beelzebu, o principal entre os demônios, o deus da sujeira, do lixo, das moscas, do mau cheiro. Beelzebu. Ora, Jesus se sentiu profundamente ofendido, porque o princípio vital de Jesus e que atua nele não tem nada a ver com isso. Antes, é o Espírito do Pai. Portanto, o Pai foi ferido na sua honra divina com aquelas palavras. Jesus então faz um sarcasmo. Se é verdade que eu expulso os demônios pelo dedo de Beelzebu, os filhos de vocês os expulsam por meio de quem? Por força de quem? Por isso, eles mesmos vão julgar vocês. Mas se é pelo dedo de Deus, e Jesus reafirma que eu expulso demônios, então chegou para vocês o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Isto significa que vocês terão que abandonar este espírito ruim, sujo, com mau cheiro, que anima vocês, que mostra a vocês só o que não presta e querem emplacar tudo e carimbar tudo com o espírito de Beelzebu, inclusive vendo no que é de Deus o que é do diabo. Vocês terão que abandonar o demônio e mudar a espiritualidade de vocês. Vocês confiam em si mesmos, eu confio no Pai. Para vocês valem as obras que vocês praticam, para mim vale a fé no meu Pai. Então é necessário que vocês abandonem ao demônio, porque senão ele vai se instalar sempre mais com uma legião de demônios dentro de vocês, encontrando uma casa varrida quando sai para voltar e ali procurar repouso e se instalar com maior força ainda. Jesus conta uma parábola do homem forte, bem armado, que guarda a própria casa, mas quando chega um homem mais forte do que ele, o vence, lhe arranca a armadura e tudo aquilo em que ele confiava e reparte o que ele roubou. Ou então, aquele que, quando o espírito mau sai dele, vaga em lugares desertos e, não encontrando, volta para a casa de onde saiu e, encontrando a casa arrumada, traz outros 7 espíritos piores do que ele e instala-se aí, e esse homem fica em condição pior do que antes. Cuidado com esta sandice, esta mania de querer ser melhor que os outros. Cuidado com este orgulho que o leva ao inferno. Cuidado com o jeito de ver e de julgar os outros. Disse Jesus: quem não está comigo está contra mim. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Jesus está ofendido por causa deste orgulho e desta soberba de quem confia somente em si mesmo. Deus nos livre disso. Aceita, Senhor, o meu retorno a Ti
e dá-me a graça da humildade confiante, e põe em mim a tua graça gratuita que deriva da tua morte e ressurreição. Que tu reines em mim, meu Deus, em toda a nossa vida, no mundo todo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.